Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A liturgia do 29º domingo do tempo comum ressalta que a história da humanidade está nas mãos de Deus, interpretada à luz da fé. A história ganha seu verdadeiro significado, a salvação do ser humano. Até mesmo as ações das pessoas que não têm fé podem ser vistas como colaborações inconscientes para o projeto de Deus. É isso que nos mostra a primeira leitura. O imperador Ciro, mesmo sem saber, fez a vontade de Deus. Situações políticas totalmente seculares podem ser usadas pelo Senhor como instrumentos para a salvação do ser humano. A primeira leitura nos revela que Deus é o verdadeiro Senhor da história e que é Ele quem conduz a caminhada do seu povo rumo à felicidade e à realização plena. Veja o contexto dessa narrativa. Ciro, rei da Pérsia, foi um excelente comandante e político iluminado. Conquistou todos os impérios do Oriente, inclusive a Babilônia. No ano 538, depois de conquistar a Babilônia, permitiu os judeus a voltarem à própria terra e começar a reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. O profeta chama o rei pagão de ungido do Senhor. Ciro torna-se instrumento de Deus, mesmo sem o conhecer, sem mesmo ser membro do povo da aliança. Deus é o verdadeiro Senhor da história e é Ele quem conduz a caminhada do seu povo. Deus pode se servir de qualquer pessoa para realizar seus projetos. Pode se servir de dirigentes até sem religião, desde que sejam competentes, honestos e saibam promover o bem-estar, a felicidade e a paz. Na segunda leitura, apresenta-nos o exemplo de uma comunidade cristã que colocou Deus no centro do seu caminho e que, apesar das dificuldades, se comprometeu de forma corajosa com os valores e os projetos de Deus. Paulo escreve uma carta à igreja que se encontrava em Tessalônica, cidade pagã, cujos habitantes estavam a serviço de vários ídolos. Os cristãos dessa cidade, ao contrário, são Assembleia Santa, são eleitos de Deus e congregados em Jesus Cristo. Na saudação, percebemos que Paulo trabalhava na evangelização em equipe, com Silvano, Timóteo. No trecho que ouvimos, lembra as virtudes cardeais que animam a comunidade e unem a Cristo: fé, caridade e esperança. Os tessalonicenses, em parte de origem pagã, são os escolhidos em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Constata que a comunidade cresce pela ação do Espírito Santo, mais do que por suas palavras. Paulo e seus companheiros são apenas instrumentos da ação da graça divina. Eles anunciam o Evangelho por palavras, mas quem forma e congrega a comunidade é o Espírito Santo. No Evangelho nos põe diante de um dilema, na qual muitas vezes travamos. Como conciliar em nosso cotidiano duas realidades por vezes antagônicas, a autoridade política e a religiosa? Nesse caso, Jesus nos aponta o caminho a seguir. A pergunta feita a Jesus certamente é bem maliciosa. Os judeus estavam sob o domínio romano e o pagamento do tributo era prova de sujeição ao imperador romano. Se Jesus respondesse que o povo deveria pagar o imposto, perderia sua popularidade, seria acusado de trair sua nação, perderia qualquer pretensão messiânica. Caso respondesse que não deveria pagar o imposto, seria acusado de rebelião contra o império e preso. Qualquer que fosse a resposta, Jesus estaria em perigo. Mas ele ultrapassa a questão do lícito ou ilícito e conduz seus interlocutores a uma reflexão mais profunda. A autoridade política não pode tomar o lugar de Deus. Jesus, que não vivia a serviço do imperador de Roma, senão buscando o reino de Deus e a sua justiça, acrescenta uma grave advertência sobre algo que ninguém lhe perguntou: devolvei a Deus o que é de Deus. A moeda que representa o imperador César tem um valor relativo, mas o ser humano tem um valor absoluto, porque é a imagem e semelhança de Deus. A moeda traz a imagem de Tibério César, mas o ser humano é a imagem de Deus, pertence só a Deus. As pessoas nunca podem ser sacrificadas a nenhum poder. Jesus não põe Deus e César no mesmo nível, senão que toma o partido por Deus.
César se impõe pelo imposto, pelo poder que oprime, exclui. Deus não se impõe e faz-se dom, se esvazia de todo o poder e se aproxima de nós, se faz comunhão. Por isso o relacionamento entre o ser humano e Deus dá-se na esfera da mais pura liberdade, lá onde as decisões são ditadas pelo amor. Para Israel, só Deus podia reinar sobre o povo, mediante um representante tirado de uma das tribos. Por isso, a sujeição ao imperador romano era sinal de idolatria. Além disso, essa situação se agravou quando o imperador se proclamou divino. Quando Jesus pergunta de quem é a figura e a inscrição na moeda, entra no âmago da questão. Os judeus usavam a moeda romana e por isso não tinha por que se opor ao pagamento do imposto. Mas Jesus acrescenta que se deve dar a Deus o que é de Deus, reafirmando a soberania do Senhor sobre Israel e as nações. No grego, a palavra dar também significa devolver, e já que a imagem de Deus está gravada em nós, devemos devolver nossa vida em adoração, em louvor a Deus, cumprindo a sua soberana vontade. Assim, a prática de devolver a Deus o que é de Deus destrói toda a idolatria. A autoridade política deve ser respeitada, porque está a serviço do bem comum, mas nunca terá o poder de exigir o que é devido somente a Deus, cuja imagem está impressa em nós. O cristão, portanto, deve ser um cidadão leal, capaz de honrar o seu dever para com o Estado, mas será servo de Deus, nunca servo dos homens ou de poderes humanos, e acima de tudo, se sentirá chamado a uma cidadania do reino de Deus, nos céus. O cristão será fiel à terra sem exceções nem evasões na história, mas agirá no mundo de acordo com a vontade do Senhor, buscando o bem comum, a liberdade, a justiça, a reconciliação e a paz. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, dê seu like, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.